que faz sentido concluir que Miguel é Jesus? Vídeo 1. Uma introdução. Muitas pessoas não sabem, mas o entendimento de que Miguel é Jesus não é algo recente. João Calvino, que foi um dos teólogos mais influentes durante a Reforma Protestante, ao lado de Martinho Lutero e outros, disse que Miguel é um título de Cristo. Calvino disse isso abertamente. Daniel representou Miguel como o guardião da igreja, e Deus deu a Cristo a incumbência desse dever, como aprendemos no capítulo 10 de João. Conforme afirmei, Miguel pode significar um anjo, porém, adoto a opinião dos que aplicam isso à pessoa de Cristo, porque se adequa melhor ao tema representá-lo como se pondo em defesa de seu povo eleito. John Wesley, que foi um teólogo anglicano e líder precursor do movimento metodista, também pensava que Miguel é Jesus. Ele escreveu: Miguel, somente Cristo é o protetor de sua igreja, quando todos os príncipes da terra a abandonam ou se opõem a ela. A Geneva Bible é uma das mais significativas traduções da Bíblia para o inglês, precedendo a King James em 51 anos. Era a Bíblia principal do protestantismo. Veja o comentário traduzido do inglês da Geneva Bible. O anjo aqui nota duas coisas. Primeiro, que a igreja estará em grande aflição e problemas na vinda de Cristo. E depois disso, Deus enviará seu anjo para livrá-la, a quem aqui ele chama de Miguel, referindo-se a Cristo, o qual é proclamado pela pregação do Evangelho. John Gill foi um teólogo inglês da Igreja Batista e ele era de alta erudição. E sobre Miguel, conforme aparece em Daniel 10:21, ele defendeu que Cristo, o príncipe dos reis da terra, era o príncipe, protetor e guardião do povo dos judeus, identificando assim Miguel como sendo Jesus. Matthew Henry foi um pastor presbiteriano nascido na Inglaterra. Em sua obra Commentary on the Whole Bible, ele defendeu que Miguel é o primeiro dos principais príncipes e que Cristo é esse grande príncipe, pois ele é o príncipe dos reis da terra. Em conclusão às citações já feitas, lemos o que diz a obra The International Standard Bible Encyclopedia. Os primitivos eruditos protestantes geralmente identificavam Miguel com o Cristo pré-encarnado, encontrando apoio para sua visão não apenas na justaposição do Filho e do Arcanjo em Apocalipse 12, mas também nos atributos dados a ele em Daniel. O dicionário bíblico de Wycliffe diz que, de acordo com alguns estudiosos protestantes, Miguel deve ser identificado com o Cristo encarnado. Mas talvez você ache que a época do protestantismo já era tardia demais para se entender Miguel como sendo Cristo. Portanto, voltemos cerca de 1000 anos no tempo para uma obra literária do segundo século chamada Pastor de Hermas, a qual fora até mesmo considerada canônica por alguns dos chamados pais apostólicos. Sobre essa obra, lemos no livro Early Christian Doctrines, escrita por J.N.D. Kelly. A esse anjo é dado o nome de Miguel, e é difícil fugir da conclusão de que Hermas viu nele o Filho de Deus e igualou-o ao arcanjo Miguel. Assim nós vemos claramente que desde o segundo século da nossa era, já havia pessoas que entendiam Miguel como sendo Jesus. Mas agora voltemos ainda mais no tempo. Filo de Alexandria foi um judeu de origem grega que nasceu antes de Jesus Cristo e foi contemporâneo de Jesus. Filo falou muito e escreveu muito sobre um ser celestial chamado Logos, o qual ele descrevia como o primogênito, que nasceu imitando os caminhos de seu pai. Para aqueles que não sabem, a expressão o Logos ou a palavra é a mesma expressão usada pelo apóstolo João em João capítulo 1, versículo 1. O mais interessante para o assunto em pauta, no entanto, são as seguintes declarações de Filo a respeito do Logos. E o Pai, que criou o universo, tem dado a sua mais antiga e arquiangélica palavra, o Logos, um presente superior, estar no limite de ambos, e separou aquilo que fora criado do Criador. E esta mesma palavra, o Logos, é continuamente um pedinte ao Deus imortal em prol da raça mortal.
a qual está exposta a aflição e a miséria, e é também o embaixador, enviado pelo governante de tudo, até a raça subordinada. E a palavra, o Logos, se alegra neste presente. O erudito John Gill, já citado, declarou: Philo, o judeu, chama a palavra mais antiga, ou seja, o Logos, o primogênito de Deus, de arcanjo. Ernst Henschen foi um teólogo protestante alemão. Ele alegou que Philo, por certo, concebe o Logos, a quem ocasionalmente chama de divino, theos sem artigo, mas nunca de Deus, theos com artigo, como o anjo mais alto e como a mais alta ideia ao mesmo tempo. Anjo mais alto é o equivalente a arcanjo. Miguel e as Testemunhas de Jeová. John Henry Patton era um dos editores das primitivas edições da revista Torre de Vigia de Sião do ano de 1879. Ele fazia uma distinção entre Miguel e Jesus. Curiosamente, no entanto, por volta de 2 anos depois, ele se tornou um cético e se separou da Torre de Vigia. Ele publicou um livro chamado Day Dawn, Aurora do Dia, onde ele rejeitou a crença na queda de Adão e, consequentemente, a necessidade de redenção. Ele argumentou que o próprio Senhor era um homem imperfeito. Vejam só que absurdo. Após sua saída, a edição de junho de 1883 da referida revista, na página 490, já corrigiu os erros cometidos por seu antigo editor, alegando que Miguel, o mensageiro-chefe de Jeová, não é outro senão o Senhor da Glória. Nesse vídeo introdutório, nós vimos o que muitos pensavam sobre a relação entre Miguel e Jesus. Nos próximos vídeos veremos como a Bíblia apoia esta crença.